Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da FIT e eu vou responder uma pergunta que fizeram para a gente sobre gráficos. Então, basicamente, a pessoa tinha um conjunto de dados semelhantes a esse e ela queria plotar um gráfico e ver a equação do gráfico. Como dá para fazer isso? Então, simulando aqui com dados diferentes, claro, imagina que eu tenho um carro, tenho determinados pontos onde eu estou medindo a velocidade dele e aqui o resultado da velocidade. E a gente vai fazer um gráfico disso. Primeira coisa muito importante é o tipo de gráfico. Eu venho aqui em inserir e muitas vezes na cabeça a gente tem, isso é um gráfico de linha. E o Excel tem gráficos de linha. Mas repara que quando eu vou colocar, olha, alguma coisa já fica esquisito. O gráfico de linha é feito quando os valores no eixo X têm sempre o mesmo espaçamento. Quando eles têm valores unitários, a diferença entre eles é sempre igual. Isso é muito útil, por exemplo, para meses. Janeiro, fevereiro, março, abril. Por quê? Meses não têm um significado numérico, ou pelo menos não quando nós temos ele como palavra. E daí você plotando isso num gráfico de linha, ele já faz a distância entre os meses. Nesse caso daqui não é um bom exemplo. Por quê? Porque quando eu vou ver os pontos do meu eixo X, eles não têm distância igual entre eles. Aqui a distância é 10, aqui é 30, aqui é 40. Eu preciso de algo que reflita isso. E o que reflete isso é o gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é justamente utilizado quando eu tenho tanto no eixo X quanto no eixo Y valores numéricos. Uma vez que eu coloquei aqui o gráfico de dispersão, ele já está pronto, já tem os valores aqui em X e Y. Dependendo do caso, eu poderia inverter. Aqui, aliás, tentando inverter, nem ficou bom. Eu provavelmente teria de fazer o seguinte. Selecionar dados, editar e alterar aqui o que é X, o que é Y. Ao invés de X ser estes valores, eu colocaria C8 até F8 em X, C7 até F7 em Y. Mas não é o caso. Então, aqui eu tenho certinho os valores, como eu quero, o gráfico bonitinho. Como é que eu faço para ver a equação que aproximaria isso? Primeiro, eu preciso da aproximação, que é aqui em adicionar elemento gráfico, linha de tendência. E daí eu escolho qual linha de tendência eu quero. Eu posso clicar em mais opções, e ele vai me mostrar aqui do lado quais são as diferentes opções de linha de tendência. Se eu estiver lidando, no caso, com velocidade, eu posso querer aquela equação antiga que muitas vezes a gente vê na escola. Ax² mais ax mais x, mais constante, desculpe. Que, na verdade, falando da maneira mais comum que é vista na escola, é at², que é tempo ao quadrado. Então, o que acontece aqui? Eu vou pôr uma polinomial de ordem 2, justamente para refletir isso. E aqui eu vou colocar o quê? Eu vou exibir a equação no gráfico. Então, para este caso daqui, eu teria uma aceleração bem pequena. Na verdade, estaria mais freando. Uma velocidade inicial e um ponto inicial de onde começou. Então, com isso daqui, eu chego na equação que está definindo a reta. Mas será que é uma boa equação? Tem um jeito de saber. Selecionamos novamente a linha de tendência e exibimos o R². Nesse caso, a gente pode ver que é uma excelente equação. Repara que o R² é igual a 1, o que indica estatisticamente que isso é uma excelente aproximação. Se eu mudar aqui um pouco os valores, vou fazer isso propositalmente. Reparem que mudei um pouco, o R² caiu. E agora isso já virou uma outra reta com outra equação. Então a linha de tendência se adapta aos valores que você tem no momento. Então você consegue até brincar com os dados para ver quais valores eu consigo uma aproximação melhor. Se você tiver, por exemplo, que fazer um teste ou se você estiver fazendo uma simulação. Então, pessoal, por hoje é isso. Dúvida respondida.
Em breve anunciaremos ainda hoje as nossas promoções e as nossas ofertas de Black Friday. Fiquem ligados. E sempre que tiverem uma dúvida, podem perguntar por aqui ou por qualquer um dos nossos canais. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.